Olá, muito boa tarde. A Eclésia quer hoje sublinhar o documento da Comissão Nacional Justiça e Paz que reflete sobre o alcance da exortação apostólica do Papa Francisco à alegria do Evangelho. Connosco o engenheiro Alfredo Bruto da Costa, presidente desta comissão. Muito obrigado, boa tarde por estar na nossa companhia. O engenheiro Alfredo Bruto da Costa está prestes a terminar o seu mandato como presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz. No entanto, já quase ao fechar do pano, esta comissão lança este documento. Era por demais importante esta exortação apostólica do Papa, eram por demais importantes os desafios ali contidos que a Comissão entendeu oportuno fazer uma reflexão e uma síntese ao fim e ao cabo, não é? Eu penso que sim. Antes de mais, peço licença para agradecer à Eclésia todo o apoio que deu à Comissão Justiça e Paz durante os meus 2 mandatos e, portanto, peço que transmita a todos os responsáveis esta minha expressão de gratidão. Relativamente ao documento do Papa, eu penso, todos nós sabemos, que é um documento, por um lado, extremamente profundo e um documento muito envolvente. E, portanto, foi evidente da leitura do texto da necessidade de vermos o que é que o texto dizia, em particular, à Comissão Justiça e Paz, eu poderia dizer às Comissões Justiça e Paz, porque se trata do contexto da evangelização e, portanto, dentro da evangelização, o lugar da evangelização na missão da Igreja, e o Papa tem frases muito claras que diz, por exemplo, gostaria que depois deste texto nada continuasse na mesma. Portanto, o próprio Papa deseja que o impacto do documento não se limita a uma leitura, ele vê esse risco e fala dele, mas diz que espera que os cristãos, de um modo geral, levem por diante. A Comissão de Justiça e Paz estava uns meses antes do fim do seu mandato, este último mandato, e, portanto, pôs-se o problema de saber da oportunidade. Mas, uma vez que nós estávamos todos envolvidos na reflexão, nem que fosse a título pessoal, sobre o documento, veio a ideia de fazermos uma reflexão sobre a exortação apostólica, para nós, antes de mais, e depois viu-se que a reflexão saía bastante do âmbito da própria Comissão e então decidimos divulgar, como se fosse um documento da Comissão Justiça e Paz, dos muitos que tem escrito e tem publicado para o comum dos cristãos. Penso que está certo. Houve uma certa preocupação de não parecer que estávamos a tentar marcar a agenda da próxima Comissão, não é? Mas viu-se que não havia o risco, e agora ainda menor, porque já sabemos que o próximo Presidente é um dos membros da Comissão e que participou ativamente na própria reflexão, e, portanto, esse risco está completamente posto de parte. O que é importante para nós neste documento é que o Papa, por um lado, fala muito fortemente de problemas de justiça, de desigualdade, da paz, e, portanto, esse é o mandato da Comissão de Justiça e Paz, mas não o faz como um simples ativista social. Não. Faz num contexto da mensagem do Evangelho. E o Papa diz mesmo: a nossa proposta é o reino de Deus. Portanto, é na medida em que a justiça, a paz, a igualdade entre as pessoas, igualdade não necessariamente aritmética, mas igualdade de dignidade humana entre as pessoas, tudo isto faz parte do reino. Portanto, há aqui uma catequese, digamos assim, de que trabalhar pela justiça para um cristão não é sair do âmbito da sua missão de fé, mas faz parte.
E, por outro lado, não trabalhar é uma omissão na missão do cristão, na sua vida terrena, em que comunga, participa da sorte dos outros homens. Não é? Referi aí que o Papa Francisco afirmava que, após ter escrito este documento, gostaria que as coisas não continuassem iguais. Reconhece de alguma forma que esse é um entrave, é uma circunstância habitual, às vezes, a impossibilidade da passagem dos documentos muito bem escritos e muito assertivos naquilo que contêm, a passagem à prática. Há depois ali um fosso, às vezes, que é difícil de transpor, mesmo para as organizações. O caso da Comissão Nacional de Justiça e Paz, penso que também depara, às vezes, com esta questão, não é? Eu penso que este é um dos problemas que atravessa todos os textos do ensinamento social da Igreja, que é, digamos, o prato forte da missão das Comissões de Justiça e Paz. Eu tenho, enfim, como pode calcular, tenho lido e relido muitas vezes várias encíclicas e documentos da Igreja sobre questões de justiça, questões de paz, questões de igualdade, etc. E o desperdício entre aquilo que é proclamado pelo magistério da Igreja e aquilo que os cristãos têm feito, o desperdício global, não quer dizer que não haja grupos e pessoas que dão a sua vida por isso, mas global, enquanto comunidade eclesial global, eu penso que o desperdício é muito grande. O que é que acontece, se me perguntasse qual é a particularidade deste documento do Papa Francisco? A particularidade é que este Papa sublinha de uma forma mais radical, no bom sentido da palavra, de ir às raízes, aqueles mesmos princípios. E mais, corre o risco, do qual ele está perfeitamente consciente, corre o risco de entrar em algumas afirmações muito concretas. Falta detalhe, às vezes. É necessário mais detalhe nas posições, às vezes, da Igreja. E, sobretudo, chamar os nomes às coisas. Nós, muitas vezes, temos críticas à teoria económica vigente, por exemplo. Fazemos críticas tão vagas que, como o próprio Papa diz, ninguém se sente interpelado. E esse é um risco que ele quer evitar. E evita como, entre outras coisas, chamando nomes às coisas. Ele fala de alguns princípios fortes do pensamento económico que põem em causa radicalmente. E, portanto, ali compreende-se, portanto, que o próprio documento, e mesmo no seio da Igreja, eu não posso falar da Igreja de modo geral, mas estou a falar fundamentalmente de algumas instituições cristãs, católicas, americanas, que não têm contestado o texto, porque é gente da Igreja e, portanto, têm o maior respeito por aquilo que o Papa diz, mas têm posto questões em termos de interrogações. Interrogações que dão a entender que têm dúvidas sobre até que ponto aquilo que o Papa diz está certo ou é viável. Ali há também uma questão de até que ponto as coisas que se dizem são viáveis, não é? Porque muitas das coisas que a Igreja diz em matéria social, por vezes são consideradas utópicas, fantasias. E isso faz com que até instituições da Igreja, que até instituições académicas da Igreja, não se distingam das outras escolas que não têm ou não parecem ter essas preocupações, porventura em nome de uma pertence à ciência, de um pensamento único. Isto é uma expressão à qual devemos dar muita importância, sobretudo ultimamente, ao longo da última década,
a opinião pública tem sido bombardeada com propostas e medidas governamentais, não estou a falar só de Portugal, que se apresentam como sendo a única via possível. Ora, isto não é verdade. O que acontece é que, muitas vezes, para que se possam seguir outras vias, são precisas mudanças sociais, mudanças culturais, mudança da opinião pública, mudança da atitude dos poderosos, entre aspas, que a gente não considera como sendo viáveis. É isso que o Papa Francisco chama do dinamismo de saída. Exatamente. O Papa diz mesmo, quer dizer, eu disse numa entrevista, eu prefiro morrer na estrada do que na cama. Portanto, ele é um homem que quer estar na estrada no sentido de quer estar no mundo, quer modificar as coisas, não só ao nível da instituição Igreja, que também está a tentar mudar, como todos sabemos, não é? Mas quer que as coisas mudem como um resultado de um aprofundamento e de um levar a sério aquilo que é, no fundo, a mensagem evangélica para todos os homens. E o que é que acha que a Comissão Nacional de Justiça e Paz pode agora fazer, respeitando este dinamismo de saída? Sim, senhor. O que é que se apresenta em termos de caminho? Claro. Evidentemente que num programa que tive aqui há dias na Rádio Nascença, conjuntamente com o meu sucessor, disse publicamente que ele não deveria sentir-se nada obrigado, digamos assim, por esse documento. Agora, o que acontece é que ele próprio disse que, por um lado, teve parte ativa na elaboração do documento e, por outro lado, ele quer, porque assim pensa, na sua orientação, ter o documento como uma das bases da sua atividade. Ora bem, portanto, se me perguntasse assim, numa resposta muito rápida, o que é que eu sinto 3 pontos importantes. Por um lado, aprofundar a ligação da missão da Comissão de Justiça e Paz com a fé cristã. Evidentemente que essa ligação é normal e é absolutamente um dado adquirido. Mas penso que temos que aprofundar mais na própria maneira da Comissão existir, aprofundar mais que aquilo que se faz no campo da justiça e da paz não é apenas um problema de humanidade, o que é muito bom, mas é, além do mais, uma obrigação, uma decorrência da nossa fé cristã, por um lado. Isso tem que ser aprofundado. Em segundo lugar, o maior radicalismo no sentido em que disse. O radicalismo no sentido de ir mais às raízes. E, em terceiro lugar, valorizar mais o efeito de mudança social que está implícito nos 2 pilares, digamos assim, anteriores. Quer por exigência de fé, que não se fica na justiça, mas vai à caridade, pressupondo a justiça, vai mais longe. Portanto, é forçoso que o cristão vá mais ao fundo e seja mais exigente, e ali o grande problema, um dos grandes problemas, é mudanças não só a nível individual das pessoas e dos grupos, mas mudanças sociais ao nível da própria sociedade, e aqui digo sociedade nacional, sociedade europeia e sociedade global. Não é? Engenheiro Bruto Costa, foram 6 anos à frente da Comissão Nacional de Justiça e Paz. Neste momento em que passa o testemunho, que balanço é possível fazer? Olhando para trás, que caminho foi este? O que é que se construiu? Olha, eu penso que a Comissão de Justiça e Paz, não apenas por efeito da minha presidência, mas por efeito, sobretudo, das 2 presidências anteriores, uma do professor Salles Luís e a outra da Manuela Silva, em certo sentido, houve muitas coisas que nós fizemos mais ou menos em uníssono. E eu tive o privilégio de pertencer às duas comissões anteriores. Portanto, foi um período de quase 12 ou 15 anos
em que a orientação de base foi a mesma. Isso criou uma certa presença com um determinado figurino, um determinado perfil da Comissão de Justiça e Paz na sociedade. Isso por um lado. Por outro lado, tenho sinais muito concretos de organizações da sociedade civil que nos procuraram para partilhar connosco as suas preocupações, as suas orientações da forma como olham para os problemas de justiça e paz, e, portanto, este foi um sinal extremamente confortante, digamos assim, no sentido de que, embora a missão da Comissão de Justiça e Paz seja também para dentro da Igreja, essa componente esteve sempre presente, porque somos, como órgão da Igreja, fazemos parte de organizações, a Comissão Episcopal da Pastoral Social e da Mobilidade Humana, etc. E, portanto, há contactos naturais. Por outro lado, estas presidências, porque não foram só mandatos, eu tive 2, tiveram um ponto comum muito importante. Tiveram a perspectiva de fazer aquilo que fizeram em parceria com todos quantos estivessem de acordo ou em sintonia naquela área concreta. E essa parceria não foi só no interior da Igreja, foi no interior da Igreja e na sociedade civil. Isto deu também uma ideia de que muito do pensamento social da Igreja tem muito de comum com preocupações e até respostas às vezes mais profundas de preocupações que estão na sociedade. E penso que desse ponto de vista foi um avanço que criou uma certa presença, entre aspas, da Comissão de Justiça e Paz na sociedade, na Igreja, evidentemente, e, portanto, eu talvez dissesse que esta presença é talvez a coisa mais importante que resultou desses 15 anos e que, certamente, o meu sucessor imediato irá procurar preservar. Porque foi não só uma coisa no interior da Igreja, foi uma coisa que criou laços com a sociedade civil, igualmente preocupada com a justiça e a paz. Esta Comissão procura, e falávamos disso há pouco, até com este documento que reflete a exortação apostólica do Papa, procura envolver cada vez mais as comunidades cristãs numa militância ativa, digamos assim, entre aspas, mas numa maior coerência em relação à fé que professam. Falou-me do seu próprio percurso à frente da Comissão Nacional de Justiça e Paz, referiu o Dr. Manuela Silva, e são pessoas que recordam uma geração de pertença à Igreja e ligada à ação católica, à juventude universitária católica, que viviam de forma muito viva esta pertença cristã e este diálogo com a sociedade. Na análise que faz hoje das nossas comunidades, observa as coisas de uma forma mais adormecida. As pessoas limitam-se à participação nos sacramentos, nas comunidades reunidas. Depois parece que há ali um distanciamento entre o que se passa dentro das paredes do templo e a vida do dia-a-dia. Que avaliação faz no dinamismo dos nossos cristãos de hoje em dia? Pois, essa crítica que está a fazer, fazia-se no meu tempo de estudante. Portanto, é uma crítica que seria injusta para com o grande progresso que houve da saída dos cristãos para a vida da sociedade, sobretudo a partir do Concílio Vaticano II. Não tenhamos dúvida. Podemos dizer, talvez, que a partir de uma certa fase pós-conciliar, a Igreja teve uma certa tentação de um fechamento relativo. Até agora. Mas com esta presença do Papa Francisco, nós não temos escusa nenhuma. Não temos escusa não só, por um lado, de pensar que a Igreja não estimula, que era uma das queixas que alguns cristãos faziam,
de que eram marginalizados se fossem muito envolvidos na problemática social. Não. Hoje a Igreja insiste com os cristãos para se meterem na política, para se meterem em questões de justiça e de paz e de liberdade, como elementos que fazem parte da construção do Reino de Deus. O Reino de Deus é feito de justiça, de paz, de igualdade, de amor. Não é? Ora bem, isso por um lado. Agora, falou aí de uma coisa que é realmente... era uma força muito grande que agora não existe, que era a chamada Ação Católica. No meu tempo, estudante, a Ação Católica, então, ao nível universitário, tinha uma força e uma presença muito grande. Agora, devo dizer que quer a Manuel Silva, quer o Armando Salles Luís, foram pessoas da Ação Católica. Eu nunca fui. Só que, durante a minha vida de estudante, eu estive sempre embrenhado nisto. Embrenhado por razões de fé. Isto é que é curioso. Quem me levou à problemática social foi a minha fé. Portanto, eu não cheguei à fé através há vários caminhos, não é? Mas eu fui levado, sobretudo por influência de alguns autores, e concretamente 2 autores brasileiros, católicos, ambos convertidos em adultos, e que me marcaram muito. Claro que, depois, a certa altura, irmanei-me completamente com algumas pessoas da Ação Católica e com o Armando Salles Luís, que, enfim, é uma sintonia muito grande relativamente a essas preocupações no interior ou na perspectiva da Igreja e da mensagem evangélica. Há, pois, uma passagem de testemunho e um conduzir, ao fim e ao cabo, senhor, esta comissão e também colocá-la sempre numa posição de estimular a própria Igreja. Em certo sentido, o Pedro Vaz Pato, que é o próximo presidente da Comissão de Justiça e Paz, em certo sentido, ele pertence à geração seguinte. Pois. Está assim entregue este testemunho à nova geração. Sim, e já também com esta reflexão do Papa Francisco. Muito obrigado por estar na nossa companhia. Muito gosto por me ter dado também esta oportunidade, enfim, de tentar refletir um pouco no que foi a Justiça e Paz, a Comissão de Justiça e Paz ao longo destes anos. Muito bem, muito obrigado. Um olhar em torno do documento divulgado pela Comissão Nacional de Justiça e Paz, que encerra também o mandato do engenheiro Alfredo Bruto da Costa, com quem conversamos. Recordo que mais logo a Eclésia, no seu formato rádio, também pode ser escutada na Antena 1, é a partir das 22h45. Tenha então uma muito boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.